Sociologia presente. O Arena conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. História de gente negra da luta pela razão, que se parece ao presente pela verdade em questão, pois se trata de uma luta muito linda na verdade. Que luta é essa? É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. A história que o Arena conta é a epopeia do zumbi. Tanto pró e tanto contra, juro em Deus que nunca vi. Foi tanto pró e tanto contra, juro em Deus que nunca vi. A lenda e a mais lenda, a verdade e a mentira. De tudo usamos um pouco, mas de forma que servirá a entender o dia de hoje. Quem está com a verdade, quem está com a verdade, quem está com a mentira. Quem está com a verdade, quem está com a mentira. Quem está com a verdade, quem está com a mentira. Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês perceberam que hoje a gente começou nosso episódio um pouquinho diferente, né? Hoje a gente trouxe para vocês o início da peça de teatro Arena contra Zumbi, que estreou em 1965 no Teatro Arena de São Paulo e se tornou um marco na história do teatro brasileiro. Através de diversas inovações dramatúrgicas, esse espetáculo contestava a ditadura militar e resgatava a memória da luta e da resistência de Zumbi e do Quilombo dos Palmares. Hoje, vamos falar do Dia da Consciência Negra e da sua relação com o Zumbi dos Palmares. Mas, Gabriel, qual é a origem do Dia da Consciência Negra? A história dessa data começa lá em 1978. Quando foi criado em São Paulo um movimento negro unificado que propôs uma nova agenda de combate ao racismo no Brasil após a desmobilização das lideranças negras com o golpe civil-militar de 1964. O MNU saiu em defesa da cultura negra e combatia o mito da democracia racial, que explicamos melhor no episódio 2 do podcast. De acordo com Leila Gonçalves, o MNU ampliou e aprofundou a proposta do Grupo Palmares, fundado em 1971 em Porto Alegre. Assim, o 20 de novembro foi se transformando em um ato político de afirmação da história do povo negro e de resistência contra o racismo e a discriminação racial. E o Palmares, Matheus? Segundo Lélia Gonzalez, abre aspas, Palmares foi o autêntico berço da nacionalidade brasileira ao se constituir como efetiva democracia racial, e Zumbi, o símbolo vivo da luta contra todas as formas de exploração. Fecha aspas. Dessa forma, resgatar a memória de Palmares é resgatar a proposta de uma sociedade alternativa, em que de fato exista uma democracia racial libertadora. Ainda segundo Lélia, o 20 de novembro surge em contraposição ao 13 de maio, que é uma data oficial dos órgãos governamentais e que não emancipou de verdade a população negra. Ao longo da década de 1980, diversas manifestações e protestos ocorreram em torno do 20 de novembro, como a subida coletiva à Serra da Barriga em 1981. Cerca de 1.000 militantes, inclusive Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, subiram a serra em que ficava a sede do Quilombo dos Palmares. Também houve a Marcha Zumbi Está Vivo em 1983, no Rio de Janeiro. Escute agora um trecho do discurso feito por Lélia Gonzalez nessa marcha. Essa é a Marcha Zumbi dos Palmares! Marcha Zumbi! Herói nacional, foi liquidado pela traição das forças colonialistas. O grande líder do primeiro Estado livre de todas as Américas, coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas. As nossas crianças não sabem, e quando eu falo de nossas crianças, estou falando
bando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que o primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistindo à escravidão, se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária, uma sociedade alternativa, onde negros, índios e brancos pobres viviam no maior respeito, proprietários da terra e senhores do produto do seu trabalho. Palmares é um exemplo livre típico de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Nacionalidade essa onde negros, brancos e ruas nesse momento, lutando para que esse país se transforme efetivamente numa democracia. Além disso, outro exemplo foi a Marcha da Falsa Abolição, em 1988. Apesar de tamanhas mobilizações, foi somente em 2011 que o dia 20 de novembro foi instituído oficialmente como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Você deve estar se perguntando, o que é, afinal, a consciência negra? A consciência negra é, em resumo, o jeito como pessoas negras se percebem na sociedade, com o entendimento de seus antepassados e de suas raízes culturais. Dessa forma, a consciência negra representa um sentimento de pertencimento, bem como a identificação com a luta por direitos do povo negro. Além disso, é importante ressaltar que os primeiros pensadores da negritude, como Aimé Césaire, autor e criador do termo, enfatizam como pontos principais do movimento a reivindicação por parte do negro da cultura africana tradicional, visando a afirmação e definição da própria identidade. O combate ao eurocentrismo, advindo do colonialismo europeu, a valorização da cultura negra no mundo, em razão de suas contribuições específicas do ponto de vista cultural e emocional, as quais o Ocidente nunca apreciou devidamente. Justamente o que a consciência negra reivindica, o que até hoje não tem sido bem atendido. Mas qual é a real importância do dia 20 de novembro? Em tempos onde se é negada a existência do racismo, mesmo nos deparando com a realidade cotidianamente, celebrar e manter vivo esse dia é um ato de resistência, e o excesso de falas contrárias e a respeito da data só nos mostra o quanto ainda temos muito o que pensar sobre, como no caso da ex-ministra da Cultura, Regina Duarte, que no último domingo, dia 21, postou em sua conta no Instagram a seguinte fala, abre aspas, quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpa de antepassadas? Fecha aspas. Queremos lembrar que a construção de um futuro não deve ser pautada no esquecimento do passado, mas sim na memória de todos aqueles que lutaram por mudanças e resistiram para que pudéssemos chegar aos dias de hoje. O Dia da Consciência marca toda a construção histórica de resistência e memória da cultura afro-brasileira. Celebrar este dia é justamente ao contrário do vitimismo. É celebrar a coragem pela busca de ocupar espaços, de buscar alternativas contra o racismo estrutural e, citando mais uma vez Lélia Gonzalez, essa ilustre intelectual brasileira, mulher negra, que contribuiu e continua contribuindo com uma educação antirracista, abre aspas. Gritamos contra a situação de exploração a que estamos submetidos, lutando contra o racismo e toda e qualquer forma de opressão existente na sociedade brasileira, e pela mobilização e organização da comunidade, visando uma real emancipação política, econômica, social e cultural. Fecha aspas. Nos dias atuais, várias manifestações e protestos ocorrem através de expressões artísticas, como a primeira exposição internacional da consciência negra, que aconteceu em São Paulo na semana do dia 20 de novembro desse ano, com o intuito de recontar a história da humanidade a partir da perspectiva do povo negro. Sambas enredo das escolas de samba no carnaval que exaltam a resistência negra, os cantores e compositores de rap como Djonga e Emicida, as cantoras e compositoras Carol Conká e Xênia França, além do conhecido grupo Racionais MC, que em suas canções sempre demonstram as preocupações com a juventude negra e periférica sobre o racismo e violência. Trechos como o da música Voz Ativa.
afrodinamicamente, mantendo nossa honra viva. Sabedoria de rua, o rap mais expressiva. A juventude negra agora tem a voz ativa. Você ouvirá agora, na íntegra, o manifesto do MNU de 1978 em prol do Dia da Consciência Negra. Nós, negros brasileiros, orgulhosos por descendermos de Zumbi, líder da República Negra de Palmares, que existiu no estado de Alagoas de 1595 a 1695, desafiando o domínio português e até holandês, nos reunimos hoje, após 283 anos, para declarar a todo o povo brasileiro nossa verdadeira e efetiva data, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Dia da morte do grande líder negro Zumbi, responsável pela primeira e única tentativa brasileira de estabelecer uma sociedade democrática, ou seja, livre e em que todos, negros, índios, brancos, realizarão um grande avanço político e social. Tentativa que sempre esteve presente em todos os quilombos. Hoje, estamos unidos numa luta de reconstrução da sociedade brasileira, apontando para uma nova ordem, onde haja participação real e justa do negro, uma vez que somos os mais oprimidos dos oprimidos, não só aqui, mas em todos os lugares onde vivemos. Por isto, negamos o 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura, como um dia de libertação. Por quê? Porque nesse dia foi assinada uma lei que apenas ficou no papel, encobrindo uma situação de dominação sob a qual até hoje o negro se encontra, jogados nas favelas, cortiços, alagados, invasões, empurrados para a marginalidade e a prostituição, a mendicância, os presídios, o desemprego e o subemprego, tendo sobre si ainda o peso desumano da violência e repressão policial. Por isso, mantendo o espírito de luta dos quilombos, gritamos contra a situação de exploração a qual estamos submetidos, lutando contra o racismo e toda e qualquer forma de opressão existente na sociedade brasileira, e pela mobilização e organização da comunidade, visando uma real emancipação política, econômica, social e cultural. Desde o dia 18 de junho, somos um movimento negro unificado contra a discriminação racial. Movimento que se propõe a ser um canal das reivindicações do negro brasileiro e que tem suas bases no centro da luta, formados onde quer que o negro se faça presente. É preciso que o movimento negro unificado contra a discriminação racial se torne forte, ativo e combatente, mas para isso é necessária a participação de todos e todas, afirmando o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Pelo Dia Nacional da Consciência Negra, pela emancipação do MNU-CDR, por uma verdadeira democracia racial e pela libertação do povo negro.